Opa, professor Felipe Fontoura, no seu curso do meu primeiro aplicativo do zero Play Store. E nessa aula de hoje a gente vai ver como funcionam os aplicativos mobile, como eles são executados e quais são as estratégias hoje adotadas pelas principais empresas. Bacana? Então a gente vai começar a entender aqui que existem hoje basicamente dois sistemas operacionais na praça, o Android e o iOS. Como você sabe, o Android é da Google e o iOS é da Apple, né, que roda no caso aí nos iPhones, nos iPads, enfim. Bacana? Então para a gente poder entender, eu vou aqui repassar com você a estratégia, né, as camadas de execução que são realizadas para basicamente as duas plataformas. As duas plataformas trabalham basicamente da mesma forma. Então a gente tem aqui, então, por exemplo, um aplicativo, eu vou colocar aqui o próprio aplicativo Smart Money sendo executado. Então, se eu fosse criar o Smart Money para o Android, para o iOS, o que eu deveria fazer? Criaria então um projeto totalmente separado para Android, iria abrir lá, por exemplo, o Android Studio, né? E faria o aplicativo para o Android. Esses aplicativos são chamados de aplicativo nativo, ou seja, você constrói um projeto, um código, tudo separado, apesar de para a mesma finalidade você precisa fazer duas coisas diferentes para cada plataforma, porque as plataformas não são compatíveis. Então nesse caso tem essa linha para demonstrar isso. Então tem aqui o Smart Money e tem um Smart Money para o iOS. E qual é a principal desvantagem que você tem nisso daqui? A principal desvantagem que você tem utilizando essa estrutura nativa é que você precisa criar um projeto para cada plataforma. E cada plataforma vai exigir requisitos diferentes, inclusive requisitos de conhecimento, que são, por exemplo, no caso do no caso do Android, Java, Linux. E, obviamente, ele vai trabalhar em cima do sistema operacional da Google. A Google é a fabricante, então você vai ter que conversar com ela, né? Ou conversar, que eu quero dizer, é ir atrás de cursos, tutoriais, enfim, relacionados a essa empresa. No caso do iOS, você vai precisar trabalhar com Objective-C, você vai trabalhar dentro do sistema operacional da Apple, que no caso o iOS, e você vai precisar conversar com essa empresa. É importante você entender também que hoje se você precisa criar um aplicativo nativo, tem uma outra opção chamada também React Native, só que essa opção ela não é, vamos dizer assim, tão mais fácil para uma pessoa leiga. Eu quero dizer o seguinte, que a curva de aprendizado, quando você vai fazer para aplicações nativas, é uma curva de aprendizado um pouco mais íngreme, é uma curva de aprendizado um pouco mais complicado do que você vai ver agora no próximo slide. Então, no próximo slide, aqui como você está vendo, a gente já tem então o Smart Money, que ele vai conversar com um cara que vai trabalhar nesse meio campo, fazendo um meio campo entre as duas plataformas, que é um projeto chamado Apache Cordova. O Apache Cordova ele vai ser o responsável por executar, ou melhor dizendo, vai ser responsável por, entre aspas, traduzir o seu projeto para cada plataforma. Sendo assim, você vai escrever o aplicativo basicamente uma vez, vai ser um projeto, um código só, enfim, um problema só para resolver, e você vai deixar que o Apache Cordova resolva o restante, tá certo? Isso traz muito benefício. Primeiro que, não sei se você lembra, no outro slide anterior, para você trabalhar com Android, você precisa aprender Java. No caso da Apple, você precisa aprender Objective-C. Isso aí eu quero dizer nos casos mais comuns. Tem casos, algumas linguagens, por exemplo, como Kotlin e o Swift, que já são um pouco mais modernos, mas a grande maioria trabalha com essas linguagens, Java e Objective-C. E isso é um problema, porque você vai ter que aprender, cada dia você vai ter que aprender duas coisas diferentes para fazer uma, porque afinal você quer fazer aquela tela, você quer fazer aquele gráfico, bacana? Então você vai estar utilizando o Apache Cordova com quais tecnologias? Você vai estar utilizando tecnologia JavaScript, HTML e CSS, ou seja, são linguagens. Principalmente se você tiver um certo conhecimento e vier da web, são linguagens absolutamente tranquilas de aprender. Então a sua curva de aprendizado, inclusive tem muito material na internet, a sua curva de aprendizado vai ser uma curva bem mais suave. Você vai estar indiferente ao sistema operacional, não importa se é Android ou se é iOS no caso. E também você vai ficar indiferente ao fabricante. Você, obviamente, não vai precisar ser um especialista em ambos. Legal? E aqui está uma estrutura padrão de uma aplicação
Cordova, tá certo? Então eu vou passar aqui a caneta só para você poder entender. Então a gente tem aqui o que a gente chama de aplicação Cordova, tá certo? É a aplicação que você está rodando e aqui a gente tem o nosso hardware do nosso telefone celular, tá certo? No caso do smartphone. Essas duas setas aqui significam canais de comunicação. Então o Cordova, que é aquele projeto da Apache, ele vai ser o responsável por se comunicar com o hardware, que no caso é essa camada aqui. Então o seu programa, no caso o seu aplicativo, ele não comunica diretamente com o sistema operacional. Ele precisa comunicar através do Cordova Application. É como se você utilizasse um carteiro para falar com alguém, tá certo? Então você escreve uma carta, o carteiro leva e entrega para essa pessoa faz alguma coisa com essa carta. Bacana? Dentro da aplicação Cordova, a sua aplicação vai estar rodando dentro do contexto de Web App, ou seja, você vai rodar coisas como HTML, JS, CSS, tá certo? E a sua aplicação, ela vai conversar com uma coisa chamada container ou Web View. É aquilo que eu disse em algumas aulas para você atrás, que é como se fosse um Google Chrome rodando a sua aplicação. Então, essa camada aqui de verde, chamada Web View ou Engine, vai ser a camada responsável por traduzir o seu JavaScript, HTML e CSS na comunicação com o Cordova. Desculpa, com o hardware, no caso o sistema operacional do hardware, que seria lá o Android ou o iOS. Esse carinha aqui, esse engine, ele sim vai ser criado para cada plataforma. Então o pessoal do Apache Cordova criou um para Android, criou um para iOS, mas eles fizeram um trabalho para você. Por isso que é muito mais produtivo, dinâmico e uma curva de aprendizado muito mais interessante quando você usa essa arquitetura. E quando você precisar se comunicar, por exemplo, com algum dispositivo do telefone celular ou alguma coisa muito específica, você vai estar utilizando os plugins. Esses plugins são códigos nativos criados especialmente para serem executados no Cordova, que vai fazer o quê? Vão criar uma camada de comunicação caso, por exemplo, você queira acessar uma câmera, caso você queira acessar o acelerômetro, ou então o GPS, né, para fazer geolocalização, como a gente vai aprender a fazer aqui. Tá certo? Então, essa é uma estrutura básica no aplicativo Cordova, tá certo? Mais detalhes você pode estar lendo aqui nessa fonte. Não é o intuito desse curso aqui a gente ficar discutindo arquitetura, porque ele é um curso realmente prático, é um curso que vai te colocar em poucas horas com o seu aplicativo na Play Store, mas caso você queira, obviamente você pode estar consultando o próprio projeto do Apache Cordova, legal? Mas eu te adianto que isso aqui não é um mundo perfeito, tá certo? É aquilo que eu disse, 99,9% das aplicações vão se dar bem dessa forma, tá certo? Por quê? Porque não faz diferença para o usuário, para uma aplicação normal. Vamos pensar o seguinte, uma aplicação que vai lá e faz pedido de pizza. Que diferença vai fazer essa aplicação rodar 2, 3 milissegundos mais lento que a outra? É mais rápido que um piscar de olhos. Mas se você perceber o ganho que você tem quando você usa uma arquitetura dessa, no caso do Cordova, que é criar aplicativos de forma mais rápida e mais fácil, vale muito a pena sacrificar um pouquinho só a performance. Mas é claro que se você tiver, por exemplo, criando um jogo, vamos supor que você queira criar um jogo, é mais que, vamos dizer assim, indicado que você crie numa plataforma nativa, tá certo? Porque a plataforma nativa vai te dar o máximo de performance, porque principalmente dependendo do jogo que você criar, se você tentar criar nessa plataforma Cordova, ele vai ficar meio travando, né? Principalmente se for gráficos, objetos 3D, uma coisa mais pesada. Bacana? Mas não se preocupe, porque grandes empresas usam essa tecnologia nos seus projetos. Esse é um exemplo que eu peguei do próprio site do framework, no caso o Ionic, tá certo? Que essa empresa aqui, por exemplo, a Pacific, criou aplicativos para trabalhar com saúde, esse cara aqui para o mercado financeiro, enfim, são uma gama de aplicativos que você pode estar utilizando. E não só isso, Ionic ele está caminhando para vamos dizer assim, para um tipo de arquitetura que você vai poder rodar no seu aplicativo, ali no telefone celular, você vai poder rodar no desktop e você vai poder criar aplicativos para que ele rodem no próprio browser, né? Imagine que, por exemplo, você está no estacionamento de um shopping e você quer pagar o ticket daquele shopping. Você está no seu 3G, você vai ter que baixar um aplicativo para você só pagar aquele ticket. Tá certo? Então, os PWA, que são as aplicações que rodam no browser, né? Que nesse caso eu estou comentando que é a crista da onda,
o Ionic já vai permitir você fazer isso, tá certo? Nas próximas versões ele já está permitindo fazer isso de uma forma totalmente integrada. Bacana? Então a partir de agora você também vai usufruir dessa tecnologia e criar seus aplicativos profissionais, tá certo? Então agora que você já teve um overview, né, uma geral do que é um aplicativo híbrido, agora você vai entender por que a gente vai criar mais códigos em HTML, JS, no caso JavaScript, CSS, enfim, vai estar utilizando essa tecnologia, basicamente essa tecnologia que é muito difundida no mercado. E é sempre bom lembrar que se você não tem conhecimento em HTML e ainda está um pouco engateando, não deixa de consultar a área dos módulos adicionais, que lá você vai encontrar uma ajuda um pouco mais detalhada, porque é aquilo que eu disse também nas aulas passadas, o nosso curso ele é um curso equilibrado, é um curso que ele vai também entender que você está num certo nível básico, mas também eu não posso descer muito básico. Tá certo? Então eu vou colocar as partes mais básicas em módulos separados para que você pause a aula, consulte essa parte básica e volte aqui totalmente com a sua dúvida sanada. Bacana? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar essa aula, dá de preferência lá 5 estrelinhas. Bacana? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima.